Bom, boa noite. Não é uma palestra, é um bate-papo. A intenção é que todas as pessoas tenham compreendimento do que é o seu contrato, do que pode ser feito, de se realmente aquilo que está escrito tem que ser cumprido, ou se tem uma opção de revisar. Essa é mais a intenção, para que as pessoas tenham conhecimento da onde vai o seu direito. Porque tem muita gente que já conversou comigo e fez, não, no meu fala que pode aumentar 140% quando eu fizer 60 anos. Lá está escrito. Isso não quer dizer que seja uma realidade, não quer dizer que não tenha que ser revisto isso. Certo? Bom, vamos começar. Vou ficar aqui de Luciano Huck. Aqui. Começar. Bom, boa noite. Obrigada pela atenção. Obrigada por todo mundo ter vindo aqui para a gente fazer isso. Bom, boa noite. É o seguinte, plano de saúde. O Brasil começou a ter plano de saúde, tendo em vista que a saúde no Brasil é super boa, né? O SUS é super jóia, o SUS ele atende todo mundo prontamente, então, né? Falou, não, vamos ter mais um, né? Na verdade. Bom, enfim, como o SUS é muito ruim, o plano de saúde no Brasil desenvolveu muito, e eu acho que aqui a maioria, ou se não todos, tem plano de saúde, porque é impossível ter algum tipo de assistência à saúde aqui no Brasil sem que seja pago, seja público. Bom, os planos antigos, que eram anteriores a 99, por que 99? Em 99 foi promulgada a lei, né? Foi a lei dos planos de saúde. Foi aí que ela começou a ser devidamente regulamentada, que anteriormente eram seguros saúde, né? Agora passaram para planos de saúde, que tem uma aquele assim, é igual, mas é diferente, entendeu? Tem algumas peculiaridades diferentes, mas enfim acabam agindo do mesmo modo, né? Então, assim, os planos antigos eram aqueles anteriores ao 99, nos quais não existia ainda nem a ANS, né? Que é a nossa Agência Nacional de Saúde, e ele não era fiscalizado por ninguém, e o que acabava gerindo as relações era o próprio contrato, né? Antigamente a gente falava de pacta sunt servanda, né? Que é uma coisa de juridiquês, enfim, que também não importa, mas assim, a partir de 90 foi instituído o Código de Defesa do Consumidor. Com o Código de Defesa do Consumidor, as coisas melhoraram muito, 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 muito mesmo. Porque, a partir daí, o consumidor começou a ter vários direitos, várias perspectivas, a previsão de cláusula leonina, que são essas que a gente visa revisar, que são abusivas, que não acabam amparando o consumidor. E, com isso, com a continuidade no aprimoramento das leis e tudo mais, criou-se, em 99, a Lei dos Planos de Saúde, foi aí onde entraram os planos novos. Esses, sim, agora fiscalizados pela ANS, com um monte de regra, rol de doenças, rol de exames, percentuais de aumento e tudo mais. Certo? Então, com isso, tem muita... Aí começam os problemas. Tem gente que paga plano de saúde há 20 anos. Aí chega lá, olha o plano lá, olha o outro, fala assim, nossa, mas eu não anuí com a nova lei. Agora, porque o que aconteceu? Quando entrou a nova lei, abriu-se prazo para vocês e todas as pessoas que tinham planos antigos serem admitidos nos planos novos com o novo regramento e fiscalizado pela ANS. Com isso, muitas pessoas, porque acabou por aumentar o valor, né, dos planos, muitas pessoas não migraram. E com essa não migração para os planos novos, o que acontece? Eles acabaram tendo essa dificuldade jurídica em saber, e agora? Eu estou regulado pela ANS, o que eu vou fazer? Né? Enfim, com isso tudo, começaram as liminares e começaram ações, e o que faz? Olha, agora eu tenho uma doença que não está prevista, o que eu faço? E é nesse momento que entra a gente, os advogados, que ninguém gosta, mas é um mal necessário.
Enfim. E esses novos regramentos também são nova lei do plano de saúde, Código de Defesa do Consumidor e os regulamentos da ANS. Esses são as nossas bases para o nosso direito. Tá? Vamos lá. Doenças pré-existentes. Antes da lei do novo plano de saúde e tudo mais, o que acontecia? Os planos podiam negar a entrada de pessoas nos planos de saúde. Hoje em dia, existe agora, com a nova lei, que ajuda bastante, hoje nenhum plano de saúde pode negar mais essa entrada da pessoa, por mais que ela tenha uma idade avançada e tudo mais, lógico, o valor vai ser alto, mas não pode mais negar. Hoje em dia, só que tem carência de até 2 anos. Tudo depende do acordo que você fizer. Necessidade de exame para configuração. O que acontece? Necessidade de exame para configuração é a necessidade que, porque assim, o plano, acho que muitas pessoas já devem ter visto aqui, que quando você assina o plano, ele fala assim: olha, fala aí qual doença você tem, tica a doença que você tem, e assina que você não tem doença nenhuma, por exemplo. Juridicamente, isso não é inválido. Como que uma pessoa, às vezes, ela nem sabe que ela tem uma doença pré-existente? E aí chega lá, olha, mas você tinha uma doença há 2 anos já, e fez exame e tal, e o plano fala, então, vou negar. Não pode. Quem tem que se precaver se a pessoa estava doente ou não é o plano. Se ele quer se precaver, ele que contrate uma pessoa, faça o exame nessa pessoa e realmente constate se ela realmente tem uma doença pré-existente. Certo? Atendimento em caso de urgência. Mesmo aquelas pessoas que estão em carência, que têm essas doenças pré-existentes, em caso de urgência, tem que atender. Você não entra no setor de urgência, no PS, e fala, olha, você está na carência, não vou te atender. Até pela própria profissão do médico, não pode negar, e isso está descrito na lei. Não pode. Né? Tem gente que chega lá, o plano de fala assim, olha, você está na carência. Não pode negar. Isso daí é um direito do consumidor, um direito à vida, previsto na Constituição Federal. Tempo de internação. Quantas e quantos clientes que já aconteceram de me ligar e falar, olha, meu pai está internado, e falou que já faz 20 dias que agora eles não podem continuar pagando na UTI. Eu falo, não, então pega ele, tira e leva para casa. Está na UTI. Não pode, gente, não pode. Tempo de internação é indefinido, indeterminado, e o plano tem que pagar até ele sair de lá. Não tem conversa. Outra coisa que inúmeras vezes eu já vi, plano de saúde nega quimioterapia oral em casa. Não pode. A terapia, a quimioterapia, que geralmente é intravenosa e tudo mais, ela tem alguns estilos que são orais. E que, em detrimento disso, o plano tem que pagar aquele remédio, ainda que seja cápsula e tudo mais, que ainda que esteja sendo vendida no plano de saúde, na farmácia, o plano de saúde tem que custear isso, certo? Inclusive, tem casos que a pessoa pagou do bolso e a gente entrou com a ação e recuperou todo o dinheiro gasto e os futuros também. Home care. Home care também é um caso. Quantas pessoas tem gente que está debilitado, que não pode ficar no hospital, inclusive por infecção hospitalar, e tem que ficar em casa e tudo mais. Gente, não é para contratar uma pessoa para cuidar, um cuidador. Não. O plano de saúde tem que te ajudar com isso. Nem que seja uma pessoa que vá lá ministrar os remédios e vão embora, entendeu? Você não precisa de uma pessoa que vá dar banho, nada. Mas, pelo menos, um técnico de enfermagem e um enfermeiro para as necessidades básicas, precisa. Tá? Inclusive, quando a indicação médica, lá, pois indicação médica, se o médico falou que precisa, quem é que vai falar? Ele que sabe, não é? O plano de saúde tem que cobrir. Exames modernos. Tem um rol da ANS de exames. Tem um exame que, hoje em dia, está mais famoso e tal, que chama PET-CT. Esse exame, até a última resolução, ainda não estava no rol, tá, da ANS,
e agora ela tem a previsão, só que só para determinados tipos de câncer, e para outros tipos, o plano de saúde, nossa, incontestavelmente, 100% das vezes ele nega a realização desse exame. E é um exame importante, porque é um caso que, para você, é um exame que é tipo uma tomografia que você faz da cabeça aos pés, e o médico que tem que ver se você tem a necessidade desse tipo de exame. E se você tiver a necessidade, o médico achar que você precisa, você pode ser qualquer doença que for. Se ele achar que precisa, nossa, já tive várias liminares, acordos, até a própria operadora acaba fazendo acordo nesses casos, porque ele sabe que isso é uma necessidade. Tá? Negativas de cobertura de doenças e procedimentos. Também isso acontece quase nada, né? Eu tenho um amigo que trabalha numa seguradora, e ele me disse o seguinte, ele falou, Tati, de 100% das pessoas que negam algum procedimento, 92% não fazem nada, só 8% entram com ação. Então, o que isso demonstra para a gente? Que o plano de saúde vai continuar fazendo esse tipo de abusividade. Por quê? Porque para ele é lucrativo. E, hoje em dia, os danos morais não têm sido com tamanho voracidade que estava antes, né? Hoje em dia, o juiz tem sopesado mais para dar, então, para eles, tanto fez quanto faz. Então, se não entrar com a ação, isso sempre vai acontecer. É por isso que eu gosto tanto de falar sobre isso, porque eu acho que eu ajudo muito as pessoas, porque a maior parte das pessoas não tem esse entendimento de que, nesses casos, você pode entrar com a ação e que é possível. Eu tenho gente que pagou 20 anos o plano de saúde e, quando chegou na hora H de precisar de alguma coisa, o plano de saúde negou. A pessoa não sabia que tinha o direito de pedir em juízo, pleitear em juízo a determinado procedimento que ela precisava. Pagou 20 anos e foi operada no SUS. Sabe? Oi? Ele foi operado pelo SUS e lá ele ficou bom, mas... não, ele não quis ir atrás, eu fiquei sabendo, não foi comigo. Quando eu fiquei sabendo do caso, ele falou, eu fiz pelo SUS. Como assim? Não pode. Né? Eu acho que, assim, é o que eu falo, não é um direito absoluto. Não vou falar para vocês, olha, entra com a ação que dá certo. Mas tudo que eu tenho visto até hoje me leva a crer que a probabilidade é muito grande. Até porque a gente está falando de saúde, não é de empréstimo, não é de nada. É a única coisa que a gente... Se alguém levar, a gente não recupera, né? Então, acho que é um negócio muito, muito... que não pode deixar para lá. Suspensão ou rescisão. Como o plano de saúde costuma ficar muito caro com o passar dos anos, a probabilidade de você acabar não pagando algum mês ou acabar deixando passar alguns dias e tudo mais, pode acarretar numa suspensão ou rescisão do seu plano de saúde. Tá? O que acontece? Se você deixar de pagar 60 dias, ainda que não sejam consecutivos, quer dizer, você não precisa 2 meses seguidos deixar de pagar. Você paga esse mês, deixou de pagar em junho, já configurou os 60 dias. Tá? O plano pode suspender o seu plano, ou até mesmo rescindir. Agora, onde que a gente vai atrás e que o plano também acaba não utilizando e que, né, faz do jeito que ele acha que bem entende, né? Ele vai lá, suspende, você chega lá na hora lá de passar com o plano de saúde, põe a carteirinha, o cara fala, olha, está suspenso o seu plano de saúde. Eu acho um absurdo, porque, além de ser vexatório, né, você chegar lá, você está numa necessidade, além de você estar numa necessidade, o cara falar que não vai te atender, é vexatório, né? Então, contra isso, a legislação prevê que, em até 50 dias, se você estiver atrasado em até 50 dias, o plano tem que te mandar uma notificação para te avisar, olha, você está devendo. Se você não pagar, vai ser suspenso ou rescindido. Caso não tenha isso,
Não pode. O plano de saúde não pode deliberadamente vir e mandar suspender, e você, na hora que precisar, tiver uma urgência, falar que está suspenso. Não pode. Internação. Casos também que já aconteceram. É complicado, parece mentira, mas é verdade. O cara está internado, ficou sem pagar 1, 2 meses, às vezes nem é por falta de dinheiro, mas às vezes a família está tão doida que a pessoa está internada e tudo mais, deixa de pagar. Olha, sai da UTI aí que você não pagou, levanta, pega suas trouxas e vai embora. Como assim? O cara pode estar sem pagar 6 meses. Se ele está lá internado, não pode, deixa o cara lá. Se agora, quando o cara restabelecer, aí o plano vai lá, entra com uma ação, executa o cara, faz o que for. Mas, enquanto ele estiver se restabelecendo internado, melhor não, né? Enfim, dever de comunicar descredenciamento. É o que eu falei, o que eu falei anteriormente, mas, assim, hospitais e médicos. Quantas vezes eu já escutei dizer que o médico que ele usava foi descredenciado, o hospital, sempre usei, cheguei lá para usar, não fazia mais parte da relação. Outra coisa, o plano tem que comunicar, e pelo dever de informação que o Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor determina, tem que ser uma comunicação, tem que demonstrar que essa comunicação foi bem feita e que todo mundo sabe que, realmente, esse hospital, esse médico não faz mais parte do seu caderninho de médicos. A não ser que seja um caso de fraude. O hospital teve alguma fraude, usava, sei lá, reaproveitava alguma coisa, nananã. Aí sim, aí a suspensão imediata não tem tempo para comunicação. Mas, fora isso, se for só uma reorganização, não pode, gente. Eu acho que tem muita coisa que... Acho que isso aqui, acho que todo mundo já deve ter ouvido dizer. Tá? Bom, aí, assim, gente, é por isso que eu falei, o negócio é bem curtinho, é só mesmo para vocês terem uma ideia, e caso vocês tenham alguma dúvida final, estou aqui aberta a todo ouvido para perguntas e tudo mais. Então, a gente já está meio passando para a parte final desse nosso bate-papo. Tá? Manutenção do plano para dispensados sem justa causa e aposentados. Bom, o que acontece? A gente já falou de carência, né? Com esse negócio de carência, todo mundo fica preocupado em perder o plano de saúde que tem. Se você perder o plano de saúde, pode ser que o outro plano que você venha a fazer não compre a sua carência, porque ele não é obrigado. Só em casos de plano individual. Plano individual, há portabilidade. Mas, como a grande maioria acaba se associando a algum sindicato, alguma coisa para baratear o valor do nosso seguro-saúde, o que acontece? Não tem carência, não tem ainda portabilidade para esse tipo de caso. Então, o que acontece? A maior parte das pessoas que trabalham numa empresa, tem aquele plano tal com a empresa, nananã, foi dispensado, sem justa causa, óbvio, né? Com justa causa não tem direito. Ele tem direito, a ficar 1/3 do período que ele contribuiu, porque o que acontece? Geralmente, em empresa, o plano de saúde custa R$300, você paga R$50, a empresa R$250, e você contribui com esses R$50. 1/3 desse período, então, fiquei 2 anos contribuindo lá na Agora. Eu tenho direito a 1/3 desse período, vamos dizer 3, vai, gente, eu sou advogada, não sou matemática. Ficou 1/3 desse período. 1 ano você vai ter direito. Você ficou 3 anos lá contribuindo. O mínimo, 6 meses. Tá? Mesmo que a pessoa tenha ficado algum tempo, ele tem um mínimo de 6 meses para ficar no plano de saúde e o máximo de 2 anos, que coincide com o valor, o tempo máximo da carência que hoje em dia é previsto. Tá? Então, o que acontece? Quando a pessoa sai, ela não fica desguarnecida. Ela consegue continuar no mesmo plano de saúde, só que agora pagando integralmente o valor da mensalidade, e continua com aquele plano de saúde. O que eu, Tatiana, faria? Teria um plano de saúde paralelo, nem que eu pagasse de um valor mais básico e depois passasse para um melhor, mas já começaria, durante esse período de 2 anos, já pagar o outro,
caso você não consiga acordar para abater essa carência, já vai fazendo, vai pagando, 2 anos, e aí você fica tranquilo. Aí, quando você arranja outro emprego, então, se você arranja outro emprego, nesse meio tempo, também suspende o outro plano da empresa. Tá? Aposentado com mais de 10 anos, a pessoa trabalhou numa empresa mais de 10 anos, ela contribuiu 10 anos, ela pode ficar indeterminadamente nesse plano, não precisa mudar para outro e continua no quadro da empresa. Tá? Aposentado com período de contribuição menor de 10 anos. Cada ano reflete 1 ano no plano. Então, assim, trabalhou, ficou 9 anos. Ele vai ter direito a ficar 9 anos naquele plano da empresa, sem ter que contratar um novo. Essas regras são todas válidas a partir de 99, que foi quando teve a lei dos planos de saúde e tudo mais, e que foi instituído esse tipo de regramento. Tá? Gente, importante, tem muita empresa que não é contribuição, a pessoa faz uma coparticipação. O que seria uma coparticipação? Fui no médico, fiz a consulta. Fiz a consulta, eu pago, sei lá, 10% do valor da consulta. Isso não é contribuição, isso vem debitado da sua folha de pagamento, mas não é contribuição, isso daí é coparticipação, que não vale para esse regramento. Quem participa em regime de coparticipação não tem direito a esse regramento, e, se sair da empresa, não tem direito à continuidade no plano de saúde. O plano de saúde, hoje em dia, ele tem uma previsão de mudança de faixa etária. Sempre a última faixa etária seria 60 anos. Olha, o que você falou que era o mais importante, acabei esquecendo de falar agora. A última mudança da faixa etária seria 60 anos. Então, o que acontece? Com a lei do Estatuto do Idoso, com o Estatuto do Idoso, esse aumento foi bloqueado pela lei. Então, as pessoas que têm mais de 60 anos e, no seu contrato, a previsão de mudança de faixa etária é em 60 anos, nem que tenha lá 200% de aumento, não pode aumentar. Tá? Isso daí é pacificado, não tem como aumentar, tem uma cláusula bem clara falando sobre isso. Só que, assim, o plano de saúde é esperto, né? E aí, quando foi... Oi, pois... Não, tem um reajuste anual que é previsto. Esse reajuste incide. Por quê? Porque esse reajuste é um regramento para atualização pela inflação. É isso aí. Isso é lícito. Isso daí não tem o que fazer. O que não pode é o aumento, aqueles 60% a 100%, de mudança de faixa etária. Esse aí é proibido. Inclusive, tem muita gente que acha que está todo mundo falando que é só dos velhinhos, né? Não é só dos velhinhos. Se você tem lá tem algumas regras da ANS, cada caso é um caso, mas se você perceber que lá, olha, eu mudei de faixa etária, aumentou 60%, 70%, 100%, independentemente de qual seja a sua idade, esse valor é ilícito. Tá? Esse aumento é abusivo e pode ser revisado se você tiver 40, 50 ou 60 anos. Por quê? Porque é uma cláusula leonina que acaba trazendo para o consumidor uma situação desfavorável em frente a uma empresa que tem um maior poder aquisitivo. Então, tenho 50 anos, aí eu vou lá no contrato. Nossa, vai aumentar 100%. Gente, pode revisar. Não posso te dizer que é 100%, né? Porque juiz não depende só de mim. Mas a minha experiência diz que isso é possível, que aumentos superiores a 50%, a maior parte são revisados. Então, independente da sua idade, é bom olhar, porque, muitas vezes, esse valor está exacerbado e pode ser revisado judicialmente, inclusive com liminar. Inclusive, até o meu tio aqui, entrei com uma ação para ele, numa semana, na outra semana ele já tinha liminar, já chegou o boleto para ele, todos com o valor que ele pagava quando ele fez 60 anos. E para a gente que tem 59 anos também, inclusive com possibilidade de multa. Eu tenho um caso que a multa era de R$10.000,
o plano de saúde não mandou o boleto, aumentou para 15 mil. Até brinquei com o cliente, falei, espero que eles continuem não cumprindo, né? Porque, desse jeito, vai valer mais a multa do que o próprio plano. Então, é isso, gente. Então, o contrato é possível revisar. É um contrato que é de adesão, a gente chama de contrato de adesão. Então, contrato... Não, não vou, não. Contrato de adesão é um contrato que você é feito unilateralmente pelo plano de saúde, você só vai lá, o cara faz um X e você assina. Contrato desse tipo, bom, vocês que são corretores, vocês sabem bem disso, né? Que contrato de adesão em que você não tem como mudar as cláusulas e tudo mais, é um contrato plenamente revisável e que, se caso você se sinta injustiçado e tudo mais, e você tiver um pleito que acabe sendo abarcado pelo Código de Defesa do Consumidor, pela lei em si, vai atrás, procura um profissional, ele vai poder te ajudar e, com certeza, não vai ganhar os milhões aqui que como ele chama, o japonesinho que estava aqui, eu esqueci, o Gilberto, falou que... É japonesinho, não sei. Aí ele estava falando só aqueles milhões, mas, com certeza, vai... Ele é alemão? É verdade. Ele é da Mongólia. E você vai conseguir revisar e você vai ter bastante retorno nisso. Hoje em dia, uma pessoa com 60 anos de idade costuma pagar de 800 a R$1.000 por mês no pagamento mensal do plano de saúde. E se acaba incidindo aí um aumento, ainda que seja de, sei lá, 80%, 70%, é coisa de R$700 que você... Se judicialmente você conseguir a sua liminar, você vai deixar de pagar, ou ainda que não abata os 70%, mas abata uma parte, você acabe pagando 35%. Tenho certeza que, no final do mês, e no final do ano, e no final de cada 10 anos, isso vai fazer bastante diferença para vocês. E isso vai trazer, além de você economizar e poder usufruir da sua saúde, você usar esse dinheiro para você passear, fazer suas coisas, e não para pagar médico, que a gente está aqui não é para isso, né? A gente está aqui para ser feliz, né? Boa noite, desculpa. Antes, então, de entregarmos o certificado, eu vou chamar o Márcio Mazeto, que quer falar alguma coisa, que é o tio da nossa palestrante aí. Boa noite, meu nome é Márcio Mazeto. Eu sou cadastrado aqui no 73655, é o número do meu CRESSE. Atuo na região de Santana. E há 2 anos atrás, quando eu estou com 62 agora, o meu plano de saúde subiu absurdamente, 140%. E eu fui no plano de saúde, conversei e tal, e eles provaram por A e mais B que eu deveria de pagar aquela importância, porque eu estou no plano de saúde há 30 anos, ou mais. Bom, estou mais porque eu tenho um filho com 35 e já pertencia ao plano de saúde. E depois, conversando informalmente com a Tatiana, ela disse que tinha a possibilidade de reduzir isso aí. Bom, isso aí, depois que eu entreguei toda a documentação, tudo, em prazo de 1 semana, o plano de saúde suspendeu o pagamento, que era absurdo, e me mandou novos boletos com 140% a menos. Então, eu cheguei, eu passei a comer um pouquinho mais, né? Fiquei até magrinho naqueles 2 anos, né? Então, o meu recado é o seguinte, com essa entrada abaixou o plano de saúde, e eu tive uma audiência há uns 2 meses atrás, e, além de abaixar o plano de saúde, eles vão me devolver esses 2 anos com juros e correções monetárias. Não, eu paguei o plano de saúde, o absurdo de quase R$800 por mês, durante 2 anos. Aí, conforme abaixou, eles vão me devolver esse dinheiro, tem um prazo aí legal que a doutora pode falar. Uma aplicação, porque essa aplicação agora, o que está lá, está rendendo 1% ao mês. Espero que eles demorem um pouquinho mais, que eu vou trocar de carro daqui a 2 anos, então já pego esse dinheiro. Tem uma indicação da STJ que você pode pleitear até os 10 últimos anos que você pagou indevidamente. Então,
E o que eu quero pedir a todos aqui, que eu tenho 62 anos, nós estamos quase todos aqui, uma boa maioria, nessa faixa etária, que não só apliquem isso, se vocês têm um plano de saúde, como divulguem, né? Porque aqui nós estamos aqui numa porção, não sei, 50, 100, 70. Então, se as boas notícias são multiplicadas, segundo uma pesquisa, por 5, então nós teremos aí 350 multiplicando e mais 350, isso aí tem de ser difundido, porque eles simplesmente, eu não vou usar a palavra nos roubam, mas eles nos agridem, eles tiram o direito da gente respirar, porque cada vez que mete a mão no bolso da gente, que não tem princípio de nobreza, a gente se sente lesado. Então, esse é o recado, e dizer que essa palestra aqui, eu espero que você venha fazer outras, nós vamos para Guarulhos, vamos para outros lugares aí, nós vamos, inclusive, eu estou pleiteando para fazer algum programa de televisão, e realmente multiplicar isso aí, porque o nosso país aqui precisa melhorar, né? E principalmente para os idosos. Ok? Obrigado, boa noite. Muito obrigada, gente.